Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos connosco uma convidada muito especial. Tem comigo hoje a doutora Denise Rolo, uma experiente psicóloga educacional, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atuando principalmente com crianças e adolescentes. Nesta conversa vamos abordar os principais desafios e estratégias na parentalidade de adolescentes no mundo cada vez mais digitalizado. É um tema que nos toca a todos, de alguma forma, mas em especial aos pais que nos estão a ouvir e que querem entender melhor como apoiar e conectar-se com o seu filho durante esta fase tão complexa e transformadora. Denise, obrigado por estares aqui comigo hoje e por te disponibilizares para nos ajudar a esclarecer todas estas questões. Bom dia, é um gosto, obrigada também. Olha, vou começar aqui por um tema que está na ordem do dia, a série Adolescência, que tanto se fala e que nos relembra da importância dos desafios reais que os jovens enfrentam nos dias de hoje. Mas eu questiono, o problema é exclusivamente das redes sociais ou também da desatenção e da pouca disponibilidade dos pais relativamente ao que os filhos fazem dentro dos seus quartos? É muito difícil de apontar uma única causa. Não é? Uhum. E há muita tendência para nós culparmos a maioria da sociedade. Se o filho está fechado no quarto, a culpa é dos pais. Se está com maus resultados na vida ou na escola, a culpa é dos pais. Na minha opinião, eu acho isso extremamente cruel, porque nós não podemos considerar apenas e só um fator que possa estar a prejudicar o desenvolvimento dos miúdos. Hoje, mais do que nunca, temos uma adolescência transformada, por muitos motivos, mas uma adolescência transformada. Eu costumo dizer que se antes a emoção mais característica de um adolescente era aquela garra, era o constante mal-estar, não é? A reclamarem, mais que não seja pela contradição de serem diferentes dos próprios pais, procurarem um caminho só deles, e quase uma fúria saudável, obviamente. Hoje em dia a emoção mais presente que nós temos é o tédio. Nós temos miúdos cansados e com tédio. Aí entra um bocadinho a responsabilidade das tecnologias. Portanto, ou seja, o que eu quero trazer com isto? Há vários fatores que estão a potenciar isto que eu chamo de adolescência transformada. Obviamente é um fator, é um assunto, aliás, é um tema que nós temos de ter em conta desde a parte familiar, a parte escolar e a parte social. Portanto, não há uma única causa. Obviamente que aqui o que os filhos mais precisam, por muito que os adolescentes digam que não, isso é um dos grandes mitos da adolescência, os miúdos precisam muito dos pais. Mas também há aqui uma ressignificação desse precisar dos pais. Quando os pais têm filhos pequeninos, crianças, eu falo muito naquilo que é a orientação guiada. A criança está a ser orientada pela primeira vez. Não é? Quando nós estamos a falar de adolescentes, nós aqui, o que é normalmente aconselhado ou tido em conta como mais vantajoso para uma relação familiar saudável é aquilo que eu chamo de uma orientação partilhada. Nós temos um adolescente que precisa de ser orientado, sim, mas fazer também parte dessa orientação, porque a adolescência nada mais é do que a procura de si mesmo. Ele está a trabalhar para procurar a si mesmo, não é? Encontrar sentido na vida, propósito na vida, pelo menos até então era esse um dos grandes objetivos da adolescência. E falaste aqui há pouco do tédio, não é? Que caracteriza muito, é um sentimento muito característico das crianças e dos jovens, não só de agora, mas de sempre, não é? Parece que quanto mais crianças somos, mais tempo nos sobra, e depois quanto mais velhos vamos ficando, o contrário. E achas que este tédio, este aborrecimento é de alguma forma importante para estimular, por exemplo, a criatividade e que os telemóveis estão a roubar um bocadinho esse ponto positivo também que é o tédio e o aborrecimento? É muito interessante o ponto que colocas. O tédio é realmente muito importante. O problema é, neste momento, o motivo maior do tédio dos miúdos é, num paradoxo, informação a mais.
O Uhum. facto de termos miúdos há uma tendência cada vez mais à adesão às tecnologias, particularmente às redes sociais, e os estudos também já comprovam isso. O facto de passarem muito tempo nas tecnologias, especialmente em vídeos de muito pouco tempo, em que Uhum. têm que fazer o scroll constantemente, isso já está mais do que comprovado, de que gera vício. Uhum. Há ali a procura constante da dopamina, que tanto se fala Uhum. nisto agora. Uhum. O que é que isto vai ter como resultado? Um cérebro atolado. E o nosso cérebro não está preparado para a velocidade de informação que existe e de estímulo que existe. Para juntar a isto tudo, e não é muito promissor, temos adolescentes que consomem apenas e só conteúdos do seu interesse. Tudo o que seja desenvolver sentido crítico, perceber a diferença, crescer na diferença, ou seja, desenvolver empatia, competências Uhum. pessoais, competências sociais, tudo isto está muito afetado. Uhum. Vivemos esse paradoxo, porque aquilo que tu dizes é essencial. Os miúdos precisam da pasmaceira, precisam Aham. do tédio, precisam de crescer no nada. Mas o problema é que o nada dos dias de hoje está cheio de nada, mas cheio. E Pois, exato. o cérebro dos miúdos não consegue desenvolver nas áreas mais importantes e que é suposto a adolescência ser, que é esta fase de transição, é encontrar o meu lugar no mundo. Não é? Uhum. E que parece estar cada vez mais difícil, não é? Porque se os jovens são cada vez mais condicionados e os telemóveis enviesam cada vez mais a opinião uh, tanto de todos nós, tanto dos jovens como dos adultos. Uhum. Se os adultos já têm dificuldade em ter um sentido crítico, não é? Porque as redes sociais e o algoritmo levam-nos apenas para um sentido, e isto realmente deve ser muito difícil para um jovem ganhar este sentido crítico também quando as próprias tecnologias e o próprio algoritmo também enviesam muito a nossa opinião e a nossa leitura sobre o mundo, certo? Sem dúvida, condiciona muito e porquê? Uma das grandes características da adolescência supostamente, é pensar pela própria cabeça. Uhum. Muitas vezes os pais ficam magoados, e isso também é legítimo por parte dos pais. Há aquele típico afastamento dos miúdos aos pais, mas aquilo que eu gosto de dizer para que os pais também fiquem um bocadinho tranquilos, não é intencional. Faz Uhum. parte do desenvolvimento e da sua maturação cognitiva. Eles precisam de ir para o mundo lá fora, para, entre o grupo de pares, aprenderem e perceberem novas formas de pensar, e quando os pais respeitam esse tempo, a Uhum. probabilidade deles voltarem aos pais para também trocarem ideias com os pais aumenta. Por que é que eu estou a fazer esta introdução? Se os miúdos são naturalmente influenciados pelos grupos de pares, se eles próprios estão influenciados pelo algoritmo, o que é que acontece aqui? Se o adolescente A pensa de uma forma, mas gosta muito do adolescente B, que pensa de outra forma, a tendência é procurarem encontrar, desculpa a redundância, ou seja, eles precisam de pensar todos iguais. Uhum. Vejamos aqui o contrassenso e o paradoxo da adolescência. O que é que eles mais pedem? Diferença. Eu quero ser autêntico, eu quero ser diferente. Se tu vires um grupo de adolescentes, eles estão praticamente todos vestidos igual. É Porque verdade, porque é um caos, eles estão sozinhos por dentro. Então eles precisam de encontrar esse fio, não é? Que os aham. faça sentir unidos uns aos outros. Se esse fio antes acontecia só em termos sociais e entre um grupo pequeno de amigos, hoje acontece uma escala muito maior, motivada precisamente pelos conteúdos. Se segue Uhum. aquela página, se o meu amigo segue aquela página, eu também tenho que seguir. Se ele segue aquela Uhum. máxima de pensamento, eu também vou seguir. Então um efeito em cadeia que não é o mais promissor, atentando aos conteúdos que nem sempre são os melhores que eles consomem. Porque é uma parte deles que tem, será que tem muito medo de ser diferente e de ficar excluído, não é? Lá está, essa é outra característica da adolescência, por isso é que eu Uhum. costumo falar nesta coisa de, muito bem, eles querem ser independentes, eles querem ser diferentes, mas no grupo de amigos eles são quase uma cópia uns dos Uhum. outros, porque estão sozinhos, ao fim e ao cabo é um vazio que eles têm, que eles procuram encontrar também no reflexo dos amigos. Então, o ir contra vem atrelado ao medo de ser rejeitado.
Uhum. E isso, agora com esta condicionante social, né, das tecnologias, das redes sociais, dos conteúdos que são constantemente disparados, numa velocidade muito galopante e muito preocupante, os miúdos, se já era difícil eles desenvolverem o pensamento crítico, a vontade de pensarem por si mesmos, que de forma natural acontece num contexto social, físico, presencial, hoje eles têm essa demanda muito mais dificultada pelas redes sociais, pela internet. Não quero também aqui dizer que a internet é tudo errado, é tudo mau. Não, a internet também tem coisas boas, mas nem sempre, fruto da idade deles, têm a maturidade para saber diferenciar o bom e o não tão bom. Já falaste aqui de muitas coisas que caracterizam a fase da adolescência. Quais é que são, então, os principais desafios da adolescência típica e os principais desafios da adolescência atual? Bom, de uma forma transversal, nós podemos dizer que os desafios são os mesmos, porque mas já vou explicar mais à frente o que é que eu quero dizer. O principal desafio da adolescência tem que ver com as questões hormonais e de crescimento. Não é? Pronto, o sistema endócrino explode, temos as hormonas todas aos saltinhos. Eu gosto de usar este termo para ser um bocadinho mais dinâmico e até divertido, só que isto traz também uma série de diferenças, porque é a forma de verem o mundo, é a questão do raciocínio abstrato, é começarem a desenvolver a criatividade, é pensar para lá das paredes da casa, ou seja, começarem a pensar diferente dos pais. Por si só isso também acarreta uma dor emocional muito grande nos miúdos, porque quando somos crianças os pais são o exemplo, quando somos adolescentes se calhar os pais não têm tanta razão assim, para depois, lá mais à frente, verificarem na maioria das vezes que se calhar os pais até têm razão em muita coisa que dizem. Então, os desafios da adolescência, para lá da parte física, para a parte também da questão mental, da questão do pensamento crítico, como eu te refiro, hoje, e há outra coisa que é muito importante e que arraigada ao que acontece na sociedade hoje, também pode ser uma dificuldade, que é a busca por novidade. As principais características das conquistas que um adolescente precisa é a busca pela novidade, é o convívio social, é a influência dos pares, é o típico afastamento dos pais, é uma enorme intensidade emocional, que nem sempre sabem gerir, e se nós pensarmos com calma, isso continua a acontecer nos dias de hoje. Aquilo que eu digo é que o maior desafio atual é, os desafios da adolescência são idênticos, só que as dificuldades para os ultrapassar, para ultrapassar esses desafios, é que são muito maiores. Eu costumo dizer que ser adolescente hoje não é tarefa fácil. Certo, de tudo. E ser pai de um adolescente, não é? Também, muito mais ainda. Como é que os pais, se tu pudesses ajudar aqui um pai que esteja a sofrer um bocadinho desta falta de controle sobre o seu adolescente, porque agora já não é o menino do papá ou da mamã e agora já escolhe e prefere até o grupo de pares. O que é que os pais devem fazer então para ficarem mais tranquilos com este natural afastamento? Com o natural afastamento, de uma forma assim muito pontual, aquilo que nós temos que dizer aos pais, ou o que é importante que os pais percebam, é que isso é natural, faz parte do desenvolvimento, é uma questão de desenvolvimento e de maturação, mas esta é uma questão que requer uma resposta muito mais profunda, porque para um pai e uma mãe perceberem que os adolescentes se afastam nesta fase e para o perceberem bem, sem se culparem, porque os pais muitas vezes, eu diria a maioria dos pais, traz consigo aquilo que eu chamo a bagagem da culpa. Se eu tivesse feito diferente, mas o meu filho está assim, se calhar eu fiz algo errado. Eu gosto sempre também de acalmar um bocadinho os pais, porque eles estão a fazer o melhor que podem. Não há instruções e aprendem entre errar e acertar. Só que isto implica também olharmos mais amplamente, perceber como é a relação dos pais quando ele era criança, todo o desenvolvimento da relação familiar, porque aqui entra também uma parte que tem que ver com o autoconhecimento dos próprios pais, a forma como o pai e a mãe encaram a sua parentalidade, também vai ter reflexo não só na infância do seu filho, como naturalmente na adolescência, com a diferença de que na adolescência os desafios são muito maiores. E agora que estamos aqui a falar de parentalidade, achas que
os pais de hoje em dia têm mais dificuldade em estabelecer limites com os seus próprios filhos do que há 20 ou 30 anos atrás? Na minha opinião profissional, acho que passamos de um extremo a outro. Uhum, Vou tentar explicar. Antes, os limites muitas vezes nem eram questionados. Bastava que o olhar do pai fosse de uma determinada maneira, uma sobrancelha um uhum, bocadinho mais assim, e os miúdos já sabiam muito bem o que é que tinham que fazer. Isto nem sempre tinha os melhores resultados, porque aqui substituíamos o respeito por medo, o que uhum, também paralisa e pode produzir depois adultos, pode gerar adultos muito mais passivos, com mais dificuldade em dizer não, com mais tendência para querer agradar o outro. Portanto, isto só aqui uhum, num plano geral. Hoje em dia, também fruto da sociedade, também da informação, que às vezes ela também não é muito bem canalizada, passamos a um medo muito grande de traumatizar os miúdos. Por isso é que eu uhum, digo de um extremo a outro. Eu considero importante, e a maioria dos miúdos não gosta de história, mas eu gosto muito de pensarmos a história desta forma. Para que é que serve a história? Para nós percebermos o que é que funcionou, o que é que não funcionou ao longo do tempo. Na parentalidade é exatamente a mesma coisa. Ao longo deste caminho, aquilo que eu tenho concluído é, se os pais de hoje, o maior medo que têm é traumatizar os miúdos, é querer dar o melhor, pais que trabalham horas a fio, querem dar o melhor, seja, e que acaba por coincidir mais no material, porque não há tempo para tudo. Atualmente temos este extremo. Antes tínhamos o extremo de pais que estavam muito mais ausentes e eram muito mais, tinham uma conduta muito mais agressiva. Só que, uhum, e dizemos, e qual foi o resultado? Temos miúdos mais traumatizados, temos adultos que ficaram ressentidos, certo? Certíssimo. Mas e hoje? Qual será o resultado da parentalidade de hoje? Porque nunca na uhum, vida se teve adolescentes tão tristes como agora. uhum. Estão desamparados. O que é que eu estou a trazer com isto? Precisamos de equilíbrio. Precisamos Pois de é, equilíbrio entre este hiato, precisamos de mais equilíbrio, de pais mais presentes, mais focados no relacionar, porque se eu diria que há uma crise hoje, há uma crise emocional, há uma crise no relacionar. Os miúdos não se sabem relacionar e isso os pais também podem começar a trabalhar e a focar mais nisso e só há uma maneira, é tempo de uhum, qualidade. exato. E achas precisamente por esta educação que estes pais tiveram tendencialmente mais autoritária, agora também eles, como tu referiste há pouco, têm esta dificuldade em dizer não, em ser tão assertivos porque não querem traumatizar os filhos da forma como eles também se sentiram um bocadinho melindrados? Isso mesmo, é a compensação, não é? Nós temos Uhum, estas duas formas de reagir perante alguma coisa que nos acontece, ou por repetição ou por compensação. Então, se nós tivermos aqui um pai cuja infância e adolescência foi pautada pela agressividade, pelo autoritarismo, e se sofreu uhum, naturalmente essas dores, poderá na parentalidade ou repetir, ou seja, ser este tipo de pai também, ou então compensar. E normalmente a compensação vem por excesso. pois, eu Pronto, sinto que isso está a acontecer um bocadinho, não é? Sim, exato. sinto que isso é um grande fator contributivo também para esta dificuldade em colocar limites e o próprio, as políticas do sistema educativo também favorecem muito os alunos e os alunos também têm direitos, mas se calhar estamos a esquecer também dos direitos dos professores e dos deveres dos alunos. O que é que tu achas? Sim, aquilo que nós falávamos, ainda aqui um bocadinho atrás desta questão da parentalidade, isso que trazes também é extensível à escola. E isso Uhum, também, e agora mudamos um bocadinho o assunto, mas depois tentaremos retomar, uhum, porque sim, há um outro aspecto importante da parentalidade, que é o seguinte: claro que os alunos têm direitos, têm. uhum, Só que o facto de, e isto é verdade, no sistema de ensino também há um desejo de os professores tanto agradarem os alunos como também os próprios pais, muitas vezes não há um fator essencial na escola, que é o grau de dificuldade. uhum, Portanto, os alunos hoje em dia têm a vida muito facilitada e ao mesmo tempo, o rendimento escolar, na maioria, não é o melhor. Tanto que nós aqui acusamos já níveis de literacia, uhum. pronto, Graves, não, né? não muito bons, não é? Hábitos de leitura, então, é um eufemismo. Ou seja, parece que nunca o mundo nos deu tanto e nunca fomos Uhum, tão pouco. Portanto, isto requer aqui um pensamento, e lá está, a questão que falávamos no início, é familiar,
é pessoal, é social, é um todo. Voltando a essa questão que estavas a falar dos pais, de quererem compensar, não é? De quererem dar tudo pela parentalidade com base na sua própria infância e naquilo que viveram. Quando trabalhamos com adolescentes, e isto é a minha opinião profissional, é assim que eu trabalho, eu defendo muito o trabalho com a família. Naturalmente isso tem que ser explicado ao adolescente, respeitar as questões de sigilo, isso já é ponto assente. Mas é essencial nós trabalharmos com a família, porque aquele menino ou aquela menina, quer queiramos, quer não, é um reflexo também da dinâmica familiar. Que, por sua vez, os pais também são reflexo daquilo que viveram com os seus pais, ou seja, a voz dos adolescentes. É aqui que eu defendo muito a importância do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento dos próprios pais. Quando os pais olham para dentro, quando expandem mais a consciência deles enquanto mãe, enquanto pai, eles começam a perceber quais são os gatilhos que estão a dificultar a relação com os miúdos. E qual é a chave que abre esse gatilho? É a comunicação. Por isso é que eu falo, é tempo de qualidade para aprender a comunicar de uma forma muito mais consciente e compassiva. Porque nós não podemos desenvolver a comunicação à pressa. Se os pais estão cansados, os miúdos estão cansados, não há tempo para nada, como é que nós desenvolvemos isto? E isto é um problema pessoal, social, familiar, mas é uma das grandes formas de podermos mudar esta trajetória. Ok, e o que falaste também é muito interessante, porque normalmente pomos a tónica exclusivamente nos filhos e no quão mal eles se portam. Isto também gera quase que automaticamente sentimentos de culpa perante os pais. Mas achas que isto seria facilitado se os pais também se conhecessem eles também melhor e conhecessem os seus padrões, seja de autoconhecimento? Sem dúvida. Eu defendo isso assim a 100%. Quando um pai tem a coragem, eu acho que podemos aplicar esta palavra. É preciso mesmo, acho que é a palavra. Porque é preciso voltar aos tempos onde se sofreu, não é? E certamente onde foram felizes também, mas sobretudo aprendemos pela dor, portanto é revisitar esse caminho, essas vivências, essas experiências, e quando os pais são corajosos a esse nível, e até como casal, quando o casal vem à consulta, quando ambos falam também em termos de casal e a comunicação do casal, mais cedo ou mais tarde, a relação com o adolescente também floresce, também muda. Porque muda do próprio pai para si mesmo e para com o filho. Naturalmente o filho também muda. Sim, acho que é extremamente importante e hoje em dia fala-se muito sobre a saúde mental e se calhar deixo também aqui o apelo também da minha parte, né, para os adultos, os pais adultos, também eles próprios, se quiserem melhorar a sua relação com os seus filhos, também eles, por que não, envolverem-se também eles num processo psicoterapêutico para se conhecerem melhor eles próprios e saberem como gerir também eles próprios as suas emoções, não é? Porque sabemos que se um adulto não tiver regulado do ponto de vista emocional, vai ser muito difícil, não é? Educar e passar essa tranquilidade também a um filho. Sem dúvida. É um reflexo. Costumo dizer que é um bocadinho um jogo de espelhos. Então, quando os pais conseguem olhar para si mesmos, conseguem perceber também os gatilhos da própria comunicação. Muitas vezes os pais percebem, eu já sei porque é que eu estou a dizer isto. E então, quando há essa descoberta, que nada tem a ver com o filho, mas sim com ou a mãe ou o pai, há a oportunidade de mudança. E é aqui que eu gosto muito de trazer esperança com a questão da comunicação não violenta. Porque o que é que nós mais queremos numa conversa? Ter razão. A maioria de nós queremos eu estou a dizer a minha verdade, eu tenho a minha razão e é o que é. Mas este é que é o principal gatilho para que as relações não progridam, não cresçam, não evoluam. O que é que nos faz gostar das pessoas, de querer ter certas pessoas perto de nós? É a capacidade que elas têm de nos compreenderem. Aquilo que nós mais desejamos na vida, tenhamos nós a idade que seja, é sermos compreendidos. Eu gosto de ver a compreensão como amparo, como um abraço. E não há idade para receber abraços. Todos nós gostamos desse amparo. Não é? E quando nós desenvolvemos a compaixão, a vulnerabilidade para o outro, para nós próprios, para saber ouvir, para estar presente, sem o desejo de eu tenho razão, ou de julgar, ou de dar soluções que não foram pedidas, e isso é muito comum na parentalidade com filhos adolescentes, portanto, os pais vão logo dar solução, e os miúdos só querem ser ouvidos. Quando há este trabalho, pronto, eu acredito que o solo
é muito mais fértil para termos dinâmicas familiares muito mais profundas e famílias felizes. Por Sim, muito utópico que isto que eu estou a dizer, e a maioria das pessoas que nos ouçam, famílias felizes, há lá tempo para isso, é preciso trabalhar, é preciso fazer isto, mas é possível sim, também tem que haver tempo para a felicidade, mas a felicidade também tem que ser construída. claro. E as pessoas têm que também querer Isso mesmo, fazer parte deste processo, não é? E não exatamente. achar isto só uma conversa entre psicólogos e demasiado utópico. Não, é possível fazer. As pessoas têm é que também estar predispostas também e sair um bocadinho da sua zona de conforto, não é? Estar Que é o que dói mais, receptiva, que é a parte mais difícil para toda a gente. sem dúvida. Um, Voltando aqui novamente um bocadinho aos adolescentes e às figuras que eles normalmente seguem. Uhum. Há um nome que também anda na berra aqui mais, se calhar na faixa etária mais jovem, e estou a referir-me a figuras como o Andrew Tate, que tem sido alvo de muitas investigações criminais e que se assume como sexista e misógino. Ainda assim continuam a atrair muitos seguidores jovens, sobretudo do sexo masculino. O que é que achas que leva os jovens a seguir a este tipo de influenciadores? Então, com base no que já referíamos anteriormente, né? Desta necessidade da influência do grupo de pares, de terem um pensamento comum, quase uma causa para ser defendida, é natural que com esta fragilidade das influências que têm, vão absorvendo, muitas vezes não têm pensamento crítico nenhum sobre isso. E aqui eu acredito que falta também, fruto da realidade que temos, não é? De poderem ter contacto com adultos, com os pais, poderem pensar, poderem perguntar, e é aqui que vem um ponto que não sei se estará bem aqui enquadrado, mas acho que faz sentido, que é perguntarmos assim: será que os miúdos estão preparados para receber esta avalanche de informações que não são as melhores, que vão condicioná-los para o resto da vida, numa idade tão precoce? Aqui entra a questão dos telemóveis, porque se calhar o problema está aí. Se nós, é muito aquela ideia, e o autor deste livro aqui que eu tenho aqui, dá um exemplo muito interessante, que é, será que os pais, se não soubessem, imagina, será que um pai era capaz de enviar os filhos para o planeta Marte sem saber o que ia lá acontecer? Ele fala um bocadinho nisto. Eu acho esta ideia muito interessante, porque ele compara o planeta, ir para um planeta diferente, ao planeta telemóvel. Isto sou eu que estou aqui a intitular. Ok, é Nós muito estamos a interessante. lançar os miúdos para um planeta onde não sabemos o que é que lá está. E apesar dos estudos serem recentes, mais ou menos a partir de 2010 para cá, é que nós estamos aqui a focar mais a atenção nestes efeitos, porque foi a grande avalanche que começa ali mais ou menos em 2010, com era o BlackBerry, acho eu, aquele telemóvelzinho, foi dos primeiros a Sim, começar, sim. pronto. E, ou seja, ainda temos muito pouco tempo, ainda é um tempo parco para avaliar os efeitos nocivos. Mas ainda assim, basta que olhemos para a realidade e já vemos muita coisa que não deveria estar a acontecer. Então eu deixo a pergunta no ar: será que os miúdos estão preparados para receber este tipo de influência sem consequências? Eu atiro já aqui a minha opinião num redondo não. Não estão Sim. prontos. Não têm maturidade cognitiva para isso. E eu defendo muito a restrição dos smartphones. Sobretudo, e como o Jonathan Haidt, que é o autor deste livro, que eu recomendo a toda a gente, o Geração Ansiosa, ele defende isso. Ele defende que o smartphone deveria ser apenas utilizado a partir dos 17 anos. Uau, pois era isso que eu te ia perguntar. Se havia, na tua opinião, ou daquilo que tu conheces sobre o que está a ser feito atualmente em investigação, se há aqui uma referência, pelo menos, não é? De Já, idade. sim, já há a referência de idade. 16, 17 anos é a idade que é tida como, em termos de saúde mental, a benéfica. E porquê? Porque vão ter tempo para irem buscar influências que lhes vão dar robustez psicológica, para quando tiverem 17 anos, saberem fazer escolhas, saberem escolher. Não, eu não vou seguir este seguidor só porque toda a gente diz que temos que ser maus com as mulheres.
Pois, Porque pois. não foi isso que eu aprendi no seio da família, ou seja, é ter autenticidade. Também estamos a falar de autenticidade. E os miúdos precisam desse tempo com as influências certas. Uhum. E Sim. isso são pessoas reais, pessoas que estão Uhum. junto deles, os pais, os professores, os amigos. Então, segundo os autores e o que os estudos defendem, é que nesse espaço de tempo eles vão conseguir ganhar a sua maturidade e já vão fazer escolhas muito mais conscientes e vão ter tempo para desenvolver as competências sociais. Não adianta de nada termos um grupo de adolescentes juntos a comunicarem pelo telemóvel, Uhum. entre si. Achas que o ser humano é atraído naturalmente ah, pela fama e pela popularidade? Eu já te estava a dizer assim que sim, quando estavas a fazer essa pergunta. Não, porque Sim. eu estava a pensar que já nos adultos isto é muito presente e atribui-se muito, ah, às vezes, e vou ser direto, o número de seguidores, por exemplo, que uma pessoa tem à qualidade. Não é? Se os adultos já pensam assim, para os jovens que estão a começar agora a perceber como é que isto tudo funciona. Achas que então, a minha pergunta então as pessoas são, é muito apelativo às pessoas perceber, ok, se aquela pessoa tem milhares ou milhões de seguidores, então é porque alguma coisa ela está a fazer bem, ou certamente sim, mas, Outras vezes mas, não. mas é preciso, outra vez não, mas é preciso aquilo que estavas a dizer, é extremamente, que eu acho que é um mal, se permites, da nossa sociedade, o sentido crítico. Né? E é preciso, para isso, é preciso, para não irmos, desculpa a expressão, com a manada, temos que desenvolver também nós um sentido crítico e buscar diversas fontes de informação. E achas que isto é assim, na tua opinião? Deixa-me só aqui juntar uma frasezinha ao que tu disseste, que é o facto de desenvolvermos o sentido crítico, também é preciso solitude, Uhum. que é algo que está nas ruas da Pois. amargura. Porque para tu desenvolveres pensamento, tu precisas de ir ao mundo real, voltares e virares-te para dentro, não é? Tipo, Uhum. virar o olhar para dentro, como diria Manel Cruz. Para quê? Dos ornatos violeta. Fica só aqui a curiosidade. Porquê? Porque é preciso olhar para dentro e isso precisamos de solitude. Não é? A Uhum. questão que dizes dos números, a questão que dizes da fama, infelizmente é. Se nós olharmos Uhum. para uma conta de Instagram que tenha milhares, montes e milhões, Uhum. esta pessoa é fixe, esta pessoa deve estar a fazer um trabalho. Sim. E nós sabemos que isso não é real, mas nós somos adultos e temos essa consciência. Eu gosto de acreditar que a maioria dos adultos tem essa consciência, não é? Ok. E infelizmente ainda se assiste muito a essa coisa de nós sermos catalogados por números e por produtividade. Uhum. Mais uma vez, mais uma crise, mais um aspecto desta crise emocional que vivemos, que é passamos da oportunidade de ser, de Uhum. nos desenvolvermos enquanto pessoa, para projetar isso no ter e Certo. para mostrar. É quase como se houvesse um retrocesso e o mundo real está dentro do telemóvel. A gente vai lá fora, ao mundo real, fazer uma coisita para mostrar. E isto é muito Uhum. problemático porque isto também se vive muito nos adultos. Muito, muito, muito. Como é que depois É. um adulto assim também como é que podemos influenciar bem? Não é? Se há influencer que vale a pena, é um pai e uma mãe. Esse é que é o verdadeiro influencer, não é? Exatamente. Mas eu acho que estamos a falar aqui e a tocar em pontos críticos, porque se calhar estamos a atribuir demasiada também culpa aos jovens, não é? E ao facto deles serem dentro de quatro paredes, também estarem despertos e demasiado despertos para tudo o que existe atualmente no mundo, mas se calhar também os pais, como principais modelos, também têm a sua cota parte de responsabilidade através do exemplo que dão, não é? Os próprios adultos também são influenciados. E muitas Uhum. vezes os pais também não têm o mesmo conhecimento tecnológico que os filhos têm. Uhum. Pronto. Sim. Então, isto exige esta responsabilidade de ter consciência e perceber o mundo de hoje, esta adolescência transformada. Os adultos de referência, os pais, os profissionais têm que acompanhar estas mudanças, porque esta Uhum. mudança está a alertar-nos para coisas que nós temos que fazer diferente.
na minha ótica, enquanto psicóloga, trabalho muito na parte da família e com os pais precisam também desse trabalho. Daí eu ter falado na questão do autoconhecimento, de perceber os seus próprios gatilhos, o que é que leva, por exemplo, um pai e uma mãe também. Porque eu costumo dizer que as famílias também sofrem bullying. Bullying social. Depois também há esta pressão. Muitas vezes as famílias que se querem autênticas na sua própria individualidade são condicionadas porque se o menino do vizinho tem o smartphone topo de gama e o filho diz, mas o João também tem. E o pai e a mãe convictamente sabem que não é o melhor para os filhos, mas somos humanos, somos seres sociais. Há a comparação, quer queiramos, quer não. Só que nós temos é que tentar perceber e desenvolver também aqui na nossa mente até que ponto é que isso faz bem aos nossos filhos ou não. Achas que o que é que um pai pode fazer a esse apelo de um jovem que quer, não é, aquele último telemóvel, porque o amigo também tem, e os pais, e eu percebo, não é, também não querem que ele fique de parte, não é? E não querem que isso também constitua algo que transtorne também o próprio filho, e depois começam logo a pensar muito, muito nisso. O que é que os pais podem dizer a um filho face a este apelo? Este tipo de situação que trouxemos aqui é um exemplo muito bom para o exercício de algo que é essencial na parentalidade e que está quase em vias de extinção, que é promover a frustração. Os miúdos precisam de frustração. E é muito aquela coisa de, o João, a título de exemplo, tem o smartphone, ele também tem que ter, porque o meu menino vai ficar traumatizado, vai ser rejeitado pelos colegas, e eu digo assim, se o seu filho tiver bons amigos, ele não vai ser rejeitado. E neste processo vai desenvolver a autenticidade, vai perceber que o não existe, vai aprender a respeitar também o seio da família, se os pais defendem que para já, seja por motivos financeiros, seja por uma idealização de não aprovarem smartphone, por exemplo, como eu disse, até aos 17 anos. Porque há pais que acreditam nisto e há pais que seguem isto. Então, este é um solo também muito rico para podermos ensinar os nossos miúdos que o não faz parte da vida, que o não também faz crescer, que a frustração também nos faz esticar e flexibilizar e, nesse entretanto, também procurar outras coisas. Desenvolver a individualidade dele. Não é porque ele não tem o smartphone e o João tem o smartphone, se há realmente amizade, se esses valores estão a ser desenvolvidos, não é isso que vai pôr em causa. É quase como que o dar como um penso rápido. Pronto, então eu vou dar aqui o smartphone e o meu filho não vai ser rejeitado. Então, se assim fosse, na maioria não havia bullying nas escolas, porque a maioria tem smartphone. Tá. Pronto, aqui. Sim, é verdade, é verdade. Os pais estão muito preocupados com a desilusão e a frustração dos filhos e em parte é ok, mas se isto os condicionar na própria educação, não é? Aí já temos um problema, não é? Exatamente, e muitas vezes, lá vem outra vez a questão do reflexo dos próprios pais. Quando tu dizes, muitas vezes eles querem né, dar o melhor aos filhos, aqui no material, isto também pode ser reflexo das dores da criança que foi a mãe e da criança que foi o pai. Faz todo o sentido, não é? Porque nós sofremos muito com a comparação. Nós, e quando digo, estou a falar nos adultos. Todos nós. Todos nós, adultos e crianças, obviamente. E se calhar para os pais não é tanto a questão dos filhos, mas deles próprios. Se o pai ofereceu aquilo, é porque o pai consegue, e então quer dizer que se eu não oferecer um smartphone XPTO, quer dizer que eu não estou... no fundo, acaba sempre por ser até mais do próprio pai, não é, do que do filho. Será? Muitas vezes é mais o pai do que o filho. E os miúdos estão muito mais... podem estar, vamos colocar assim, preparados para a frustração do que aquilo que nós pensamos. O medo do adulto de magoar, de prejudicar, e isso é nobre. Isso é nobre, não é isso que está aqui em questão. Pais que queiram proteger os filhos, é nobre. A questão aqui está, então, mas e o resultado final?
Eu costumo dizer que a pergunta de 1 milhão na parentalidade é: mas qual é o resultado que eu quero obter disto? Eu quero ensinar o meu filho de que ele quer uma coisa, ele tem na hora? Ou também é importante desenvolver aqui a tal frustração e a resiliência? Perceber se realmente ele quer um smartphone, ou que seja o smartphone, se não for o smartphone, outra coisa qualquer. É importante isto. Isto também é importante para que ele cresça de uma forma saudável, com tudo o que a vida tem, porque a vida é feita de polaridades, não há só sol, não há só luz, não é? É preciso termos isto também em conta, este equilíbrio saudável e natural, eu diria. E depois, eu também já trabalhei e trabalho de vez em quando com pais de adolescentes, e vejo que há aqui um grande paradoxo disto, que é, ok, os pais por um lado querem oferecer um smartphone para não deixar o filho excluído, e sabemos, e já falámos aqui, o porquê dos jovens quererem coisas iguais aos outros, mas ao mesmo tempo eles ficam com o coração nas mãos. E então tomam as medidas todas que são possíveis para controlar o filho e as conversas do filho, o que é que o filho faz. E eu questiono-me, como é que era quando eles eram adolescentes? Não queriam também a sua autonomia e a sua privacidade? É que isto também para um jovem, eu acredito que também não seja fácil. Claro que não. Claro que não. Só que lá está, o facto de esta adesão às tecnologias, os miúdos estarem constantemente ligados ao mundo lá fora, prejudica a sua própria autonomia. Porque sim. os pais, imagina, se anos 80, anos 90, todos os pais queriam saber se os miúdos iam à discoteca, não é? Era preciso ter hora, eles precisavam saber onde é que eles estavam. Hoje em dia, na grande maioria, esse ir à discoteca, ou ir, ou sair, ou o que seja, está dentro de um telemóvel. Portanto, é natural que os pais, eu não estou a dizer que os pais têm que ver o telemóvel do miúdo só porque sim, mas os pais também têm essa autoridade de perceber o que conteúdos é que os filhos estão a consumir. Para quê? Para que isso os possa também auxiliar numa tomada de escolha consciente. Só que isso só é feito através de quê? De uma relação familiar muito bem sustentada. Porque naturalmente que o miúdo iria ver isso como quase é o que se diz muito, não estão a respeitar a minha privacidade. Mas até agora, até na atualidade, os moldes dessa privacidade também estão muito transformados. Porque quando um adolescente queria estar isolado no seu quarto para ouvir uma música, ou escrever poemas, ou refletir na sua dor, o que fosse, os pais sabiam que ele estava no quarto. Hoje em dia o que os pais sabem é que ele está dentro do quarto, num mundo muito maior. Sim, será que sabem os perigos Eu gosto de acreditar que sim. reais? Porque eu faço esta questão porque eu vejo os pais desta geração muito preocupados, fruto também da massificação de notícias muito assustadoras, relacionadas com raptos, etc. E eu às vezes chamo aqui também a atenção, porque o verdadeiro perigo e o verdadeiro crime ocorre dentro de um telemóvel. Começa aí. Por isso, se calhar, os pais, antes de oferecer um telemóvel a um filho, se calhar mais vale pensar, já que são tão cautelosos e querem resguardar o seu filho também, tanto quanto possível, não, às vezes estando preocupado com quem é que ele se dá, com quem é que ele se relaciona, pensem primeiro também se querem de facto oferecer e se responsabilizam por essa decisão, porque os smartphones, eu acho que no fundo está tudo disponível, não é? E nós sabemos que o ser humano já é de si propenso a pesquisar coisas que se calhar são mais do foro íntimo também, e o ser humano é super curioso, e então eu acho que os jovens e as crianças simplesmente ainda não têm a maturidade suficiente para descobrir tudo o que há para descobrir na internet, não é? Porque nós estávamos muito mais protegidos nesse aspecto há 30, ou 20 ou 30 anos atrás, e hoje em dia livres, não é?
e livres. É aqui, o que dizes, eu acho que é uma semente muito importante de reflexão para os pais, que nos possam estar a ouvir, porque se não há grande forma de lidar com a extensão das influências que eles vão receber, eu defendo sim, e não tenho qualquer problema em dizê-lo assim em voz alta, eu defendo a restrição do telemóvel. Porque enquanto num recreio de escola houver telemóveis, eles vão priorizar os telemóveis. E é preciso priorizar as relações sociais, humanas, trabalhar a humanidade, a moralidade, a empatia. Não é? Eu entendo que os pais queiram contactar os filhos, sobretudo nos tempos de hoje, mas há alternativas. Pensemos simplesmente num telemóvel sem acesso à internet, que dá para telefonar, que dá para enviar uma mensagem. E os filhos, como antigamente, não é? como antigamente. Nos primeiros telemóveis que existiam, que eram sobretudo para se comunicar através de texto e de voz. Eu acho que isso cumpre o propósito, não é? São os conhecidos tijolinhos, não é? Que é um Exatamente. tijolinho, mas que tem uma função importante, e aquilo que eu há pouco falava da questão da história, de ver o que é que realmente faz sentido e o que é que não faz sentido, preservar ou rejeitar. Vamos pensar, a evolução, o que é que nós queremos evoluir? Enquanto pessoa, acho que é a grande máxima é desenvolvermos enquanto pessoas. A evolução é muito importante, a tecnologia é muito importante, falamos muitas vezes de, é muito comum ouvirmos assim, todas as fases, todas as épocas têm desafios, seja, por exemplo, ou era a música, ou era a droga, ou era o rock and roll, por exemplo, ou fosse o que fosse. A televisão também, quando surge a televisão, pronto. E depois tudo passa. Ok, é verdade, eu concordo com isso. Mas não aqui. E vou explicar porquê. Porque pela primeira vez na vida, e isto é quem falou sobre isto, eu agora não me recordo do nome do autor, é um neurologista francês que escreveu Fábrica de Cretinos Digitais. E eu recomendo também esse livro. E o autor defende que é a primeira geração em que o QI, comparativamente aos pais, diminuiu. Portanto, então, vamos pensar. Vamos usar aqui o nosso cérebro. Se pela primeira vez há um decréscimo do QI, então será que a evolução tecnológica nos está a ajudar ou a prejudicar? Tem coisas boas? Tem, quero deixar bem claro isto. Claro que tem. Só que eu acho que uma evolução faz sentido se for para o ser humano evoluir. A tecnologia evolui. O ser humano está a retroceder. Os telemóveis podem estar a contribuir com isto para os adolescentes em específico. Porque então, daí, voltando à questão do tijolinho, eu costumo dizer isto aos pais, mesmo em casos imagina de miúdos que já têm smartphone. Há um outro aspecto desta realidade que me preocupa bastante, que é o sono. Porque quando já há smartphone, as dinâmicas para fazer essa extinção é muito difícil, porque eles já a maioria deles está viciado. Então eu costumo dizer, pelo menos vamos salvar o sono dos miúdos. Os miúdos andam cansados, um ritmo de sono muito, muito precário, eles dormem muito pouco. Estou a falar de média de 3, 4 horas. Não desenvolve... E sabemos que o sono é imprescindível para qualquer ser humano, então especialmente para aqueles que estão em desenvolvimento, nestas idades, mais ainda, não é? Claro que sim, nestas idades o recomendado é dormirem aqui entre 9 a 10 horas, portanto estás a ver aqui a diferença do que está a acontecer na maioria, salvo as exceções. E o que é que acontece? É que a maioria, isto é um outro tópico importante para refletirmos, os miúdos levam o telemóvel para o quarto à noite. E aqui há uma questão, e que tenho todo o respeito pelos pais quando dizem, mas nós temos que confiar nos nossos filhos. E é aqui que vem algo muito sensível. E eu digo, às vezes não. Pois há assim um silêncio, não é? Assim aterrador. Porque a ideia é confiarmos, claro que sim, mas eu vou explicar porque é que há certas coisas que não podemos confiar. Não é pelo caráter dos miúdos, porque eles podem dizer, ok, então eu às 11 horas eu desligo o meu telemóvel e vou dormir. É pela falta típica de controlo que têm fruto da sua idade. E é aqui que os pais têm que entrar com a sua competência de adultos.
Imagina que nós temos adolescentes que estão, um adolescente, por exemplo, apaixonado, e está a conversar com a sua namorada. Ele vai olhar para o relógio, são 11 em ponto. Olha, eu agora tenho que ir porque tenho que dormir. Isso não acontece. Não acontece. Sim, nós somos sempre movidos, quer jovens, quer adultos, somos sempre movidos pelas emoções. Nós achamos que controlamos alguma coisa, é muito difícil, até para um adulto que esteja mais ou menos em controle das emoções. É muito difícil controlarmos, porque mais uma vez, é a dopamina e a serotonina que estão a puxar ali intensamente por nós, não é? Ou seja, se para um adulto, como dizes tão bem, já é difícil, imaginemos então um adolescente. Claro. E é aqui que eu digo, eu dou este exemplo. Será que um casal seria capaz de deixar o seu filhote de 3 anos sozinho em casa, ao lado de uma tomada elétrica? Uhum. A resposta seria, não, claro que não. Uhum. Estava em perigo. Pronto, é esta analogia que eu faço para o telemóvel no quarto. Sim. Simplesmente não tem maturidade para isso. Porque não tem nada a ver com a relação, não tem nada a ver, eu vou intencionalmente enganar os meus pais e ficar até às 3 da manhã. Não é nada disso, é pura e simplesmente eles não têm esse controle. Então aquilo que eu trago muitas vezes na minha prática é, ok, então vamos pôr o telemóvel a dormir também. Eu até, a dinâmica, alguns dos adolescentes já brincam com a ideia que, ok, é a caixinha do telemóvel. Sim, vamos arranjar uma caixinha para todos, pai, mãe, filho. Hora de arrumar o telemóvel. Idealmente, antes de jantar. Porque há outro aspecto que se está a perder, que são as refeições conjuntas. A partilha de histórias do dia à mesa é a melhor forma. Não é? E até a nossa própria cultura assim o defende, uma mesa cheia, não é? Pronto. A típica casa portuguesa. E é importante também este convívio, esta partilha de ideias, fazer perguntas abertas, deixar que o adolescente também fale, permitir esta proximidade, e isso é feito sem telemóveis. Pois. Isso é feito com pessoas. Já viste o que é que nós estávamos a poupar aqui de conversa e também aos próprios pais e as dores de cabeça se por isso simplesmente não houvessem telemóveis ou se eles realmente conseguissem ser firmes com isto. Não é? Nem existência Desculpa, interrompi-te. Não. Era só isso. Eu acho que é bom deixar isto como reflexão, não é? Para pais ou futuros pais que comecem a ter filhos e que eles comecem a crescer e depois, obviamente, irão pedir algum dia um telemóvel, que pensem também o que é que vão estar a promover e os problemas depois todos porque vão existir. E eu estava aqui a pensar, quando estava a ouvir, que a dependência não é do telemóvel, é do comportamento. Nós somos sempre, as dependências nunca é do álcool, nunca é da droga e nunca é do telemóvel em si. Nós dependemos dessas substâncias, do prazer que aquilo nos dá. É um e o telemóvel, vazio, não é? exato, para preencher alguma coisa, para nos preencher de certa forma. E aqui o telemóvel é mais quase como se fosse uma droga, não é? É uma droga legítima, mas constitui um vício, uma dependência, não é? Então é preciso olharmos para isto de uma forma diferente. Sem dúvida, e essa questão que estavas a colocar do vício, também já foi estudado, também pelo autor deste livro que eu falei, a semelhança de o uso de um smartphone está equiparado ao uso da droga. Da heroína, estamos a falar de coisas muito sérias, só que ainda mais grave no telemóvel, porque se uma pessoa viciada, um toxicodependente, tem a dose, não é? E toma aquela dose, um adolescente está constantemente em contacto com o scroll, equiparado a essa dose, entre aspas. Eu sei que isto é muito duro para os pais a ouvirem, mas eu dou este exemplo para perceberem a gravidade que é. O cérebro está constantemente hiperconectado, hiperestimulado constantemente. O que é que vai acontecer? Cada vez mais o cérebro vai ficar dependente destes estímulos. É por isso que nós já chegamos à conclusão que um vídeo que tenha 1 minuto é muito tempo. Para a maioria dos jovens não é muito tempo.
Agora vamos pensar no reflexo disso para estarem 45 ou 90 minutos numa aula. Pois. É uma avalanche. A ler um livro. Ou, já para nem falar da Para nem leitura de um falar livro. nisso, não é? Eu uma vez estou-me a recordar de um jovem que acompanhei, que ele próprio dizia que não conseguia, por exemplo, estar, por exemplo, quase estarmos numa consulta e ele só estar na consulta, não estar, porque ele diz que a maneira dele trabalhar era ter pelo menos 3 ou 4 janelas abertas ao mesmo tempo em que ele distribuía a sua atenção e ele achava que assim é que era mais produtivo e conseguia manter mais o foco. Isto eu acho que tem um bocadinho a ver com aquilo que estavas a falar deste hiperestímulo que eles estão tão habituados e acham verdadeiramente que é assim que eles são mais produtivos. O que é uma grande falácia. Pois. Porque o cérebro, ele gosta de se focar apenas e só numa tarefa. Se pensarmos bem nisto, aquilo que nos diferencia, né, é podermos desenvolver as nossas funções psíquicas superiores. O que é isto das funções psíquicas superiores? É foco, atenção dirigida, não é? É eu monitorizar-me para eu estou atenta e focada apenas e só nesta atividade, é a memória, é a criatividade, o pensamento crítico. É isto que nos distingue. E nós aprendemos isto onde? Na escola. Que também a escola vive momentos muito, muito difíceis, porque não há aprendizagens num telemóvel, há informação facilmente descartada. Para desenvolvermos as capacidades psíquicas superiores dos nossos miúdos, nós precisamos de aprendizagens integradas. Não é informação descartável e rápida. E a escola é isso que nos dá, é a capacidade de aprender, é o desejo da aprendizagem, é desenvolver a curiosidade, é através de um livro, eu tenho curiosidade porque o livro fala de uma coisa que me vai levar a outro livro para eu responder, etc, etc. A escola também acaba por estar cada vez mais desvalorizada e isso também é mais uma consequência para o desenvolvimento cognitivo das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E estas capacidades ficam também pouco desenvolvidas, ou como seria de esperar. Certo, e estava a pensar aqui nas fake news, não é? Que cada vez estão mais espalhadas pela internet. Isso já para os adultos é difícil conseguir perceber, então para as crianças e para os adolescentes mais difícil ainda se torna e acho que vivemos hoje em dia um caos, não é? Um caos de informação. Antes tínhamos que ir a uma biblioteca, não é? E escolher um livro. Hoje em dia temos milhares de bibliotecas disponíveis e milhares de informação falsa mesmo e não fidedigna. Eu acho que hoje em dia a dificuldade até nas redes sociais e até na internet há sim muito boa informação, mas há sim muito má informação. Eu acho que hoje em dia acho que esse é que é o grande desafio, né? Escolher, ter esta, mas para isso é preciso termos o tal pensamento crítico que nós estávamos há pouco a falar. É o saber peneirar as coisas. Quase que é preciso um curso novo para como é que eu vou saber se é uma informação verdadeira ou não. Porque são tantas informações, tudo e mais alguma coisa é colocado na internet. Se os miúdos não têm essa capacidade e esse discernimento de perguntar, será que isto é verdade? Então passamos para uma sociedade que acredita em tudo, absorve tudo, assume tudo como verdade. E se vier alguém que diga assim, olha, será que é mesmo? Já não és da minha equipa. Portanto, nós agora estamos aqui com é tudo muito em gavetinhas. E tudo muito preto e branco, não é? Tudo muito bipolar. E tudo, se há forma de nós entendermos a complexidade humana, é pelos cinzentos. Nunca preto e branco. Nunca preto e branco, não é? Olha, quais é que são para ti os principais mitos das relações entre pais e filhos adolescentes? Eu destaco sempre um, que é o meu preferido e que deixa os pais muito surpreendidos, que é a ideia de que os miúdos não querem estar perto dos pais ou que não precisam dos pais. Porque os próprios pais também ficam tristes. O meu filho também não me liga nenhuma. Achas que isto é um mito? Então? É um grande mito. Porque se pudesse então desconstruir este mito, como é que tu o farias? Os miúdos precisam dos pais mais do que nunca nesta fase.
Estão completamente sozinhos numa ilha, à procura do seu próprio barco. Então, os pais são essenciais para orientar o caminho dos miúdos. Aquilo que eu digo é, e eu falava há pouco nisto, se em crianças somos pequeninos, os pais vão orientando de uma forma muito mais guiada, olha, faz assim, faz assim. Na adolescência é a tal partilha, é amparar o caminho, porque ele tem que construir o caminho de uma forma autónoma, mas saber que tem ali os pais. Ou seja, não acreditar, não levar à letra aquilo que o filho adolescente está a dizer. Né? Mesmo que ele diga que não quero, se calhar quer mais do que ele consegue admitir. Absolutamente. Muitas vezes é isso. É natural e é muito necessário respeitar o tempo do adolescente, porque se nós tivermos um adolescente realmente chateado e que precisa do seu próprio espaço, é importante que os pais também consigam atribuir esse tempo, mas mostrarem a sua presença incondicionalmente. Eu gosto de dizer assim, tem que se preparar para ser pai e mãe guarda-chuva. Porque se nós pensarmos no guarda-chuva, dá para o sol, se for muito forte, o guarda-chuva também nos ajuda e dá para os dias de chuva. Então, os pais têm que ser esses guarda-chuvas, têm que, olha, eu estou ali num cantinho, mas mediante o tempo que esteja, se precisares de mim, eu estou aqui para ti. Que isto às vezes pode ser difícil para os pais, pode, mas lá está, mais uma vez voltamos ao mesmo. Procurem os próprios pais conhecerem-se mais. Olhar para dentro, perceberem as suas próprias dores, as suas próprias dificuldades também na comunicação, porque a comunicação nada mais é também de um reflexo de quem somos. Então, se pararmos para pensar qual é a qualidade das minhas palavras, de que forma que eu me faço expressar, de que forma que eu peço algo, não é? Ou de que forma que eu expresso a minha necessidade. Tudo isto é importantíssimo também na relação com o adolescente e é aí que depois vamos chegar à conclusão e que eu gosto de acreditar que vários pais conseguem lá chegar a essa conclusão feliz de que os adolescentes estão sedentos pelo apoio dos pais. Sim, senhora, isso acontece. Isso é o maior mito que existe sobre a adolescência. Eles precisam muito dos pais, só que já não é o mesmo tipo de necessidade da infância. E ainda bem. Sim, certamente. Acho que deixas uma mensagem de muita esperança também para os pais que nos possam estar a ouvir. Espero que sim. Eu queria perguntar-te então quais é que são os principais erros, entre aspas, que os pais cometem na comunicação com os filhos adolescentes? Comunicação. Eu defendo a comunicação mesmo como uma chave para todos os relacionamentos, mas especialmente na parentalidade com filhos adolescentes, porque há aqui há uma certa delicadeza que se tem que ter em conta. Um dos principais erros é aquela velha máxima de assumirem logo uma orientação, não é? Ou darem logo uma solução, e muitas vezes os filhos estão só a partilhar qualquer coisa e a tendência é logo solucionar, e isto é um reflexo do afeto e do amor que têm ao filho. Olha, eu vou tentar resolver para ele ficar bem. Mas é importante também dar espaço para ele pensar e para se autonomizar na solução que venha a descobrir, com a ajuda dos pais ou sem a ajuda dos pais, não é? Porque pode acontecer. Aqui entra se me permites, vou contar uma pequena história. Claro. Para introduzirmos aqui a questão da comunicação não violenta, que foi o Rosenberg que criou este método, e ele tem uma história que eu acho incrível e que para os pais dos adolescentes poderá fazer aqui de criar aqui umas boas luzes, vamos colocar assim. Então isto é o seguinte, era um polícia à noite que estava a caminhar na rua e apercebeu-se de um senhor embriagado debaixo de um poste assim muito iluminado à procura de alguma coisa. E o polícia chegou lá e disse, olha, o senhor precisa de alguma coisa? Estou aqui à procura das chaves de minha casa. E o polícia estranhou, porque olhou para aquele espaço todo iluminado e não via nada e dizia assim, olha, tenho a certeza que perdeu a chave aqui? Não estou aqui a ver nada. Não, eu perdi no beco ali atrás, mas estava muito escuro. Aqui como tem mais luz, sou capaz de encontrar aqui. Então, o que é que o autor quer trazer com isto? Na comunicação é isto que nós fazemos. Nós vamos procurar, nos sítios mais improváveis, aquilo que nós queremos, que é compreensão, que é vulnerabilidade. E quais são esses lugares? Eu vi pela tua expressão. Então, quais serão os lugares? Julgamento, crítica, apontar de dedo. Ninguém vai encontrar o que procura numa comunicação assim. Percebes? Portanto, aqui o objetivo é procurar onde realmente temos lanternas. E o autor criou as 4 componentes da CNV, da comunicação não violenta. Eu pessoalmente gosto mais de dizer
comunicação consciente e compassiva, mas o termo é a CNV, a comunicação não violenta, e ele fala nestas 4 componentes que eu pessoalmente gosto de ter em conta como as 4 luzinhas, com base nesta história que eu acabei de contar, Sim. que nos vão iluminar-nos um bocadinho. Então, o que é que ele pressupõe? Logo numa primeira fase, é observar sem julgar, porque a nossa tendência é julgar tudo. E isso vai-nos logo impedir de ver as coisas com uma amplitude maior e que vai promover a compreensão. Depois, outro aspecto importante é avaliar e identificar os sentimentos. O que é que esta situação que eu estou a observar me está a provocar? Não é? E num terceiro ponto, a causa desse sentimento. E isto implica o quê? A tal velha máxima, olhar para dentro. O que é que esta emoção está a dizer de mim? Não é? O que é que este pensamento me está a provocar? E na quarta luzinha, na quarta lanterna, é fazer um pedido. Aqui tem que ver com satisfazer a sua própria necessidade, que pode ou não ser satisfeita. Eu vou dar um exemplo prático, talvez seja mais fácil. Para quem nos ouve pela primeira vez pode ficar um bocadinho confuso. Vamos imaginar aqui os assuntos mais típicos na vida de um adolescente, o quarto desarrumado. Normalmente também diz, arruma o quarto, eu já não posso ver este quarto desarrumado. E normalmente isso não funciona. Então, usando estas componentes da CNV, a primeira seria observar, não é? Vejo que tens muitas meias no quarto, soltas, perdidas e sujas. Este seria o ponto 1. Observar, sem avaliar. Só estou a dizer o que vejo, não é? Outro ponto importante é, eu sinto-me triste. A expressão de sentimentos. Porque eu preciso, terceiro, a exposição das necessidades, eu preciso de organização. Para a mãe é importante ter limpeza, sentir limpeza. Por isso, quarto ponto, pedido. Eu peço-te, sempre que possível, que arrumes as tuas meias sujas no cesto. Achas que é diferente de vai já arrumar o quarto? Diz-me tu. Achas que é diferente? Sim, porque se o pedido vier com uma explicação, não é? E vier com uma justificação, se calhar não, as crianças conseguem compreender de uma outra forma e aqui ainda pegando naquele registro autoritário que nós estávamos habituados nas gerações anteriores de faz porque sim, e a criança fazia porque sim, porque era o pai a dizer e na verdade era eficaz, não é? Porque nós estávamos baseados no medo, mas realmente para não incutirmos este medo, porque sabemos que isto também é de alguma forma traumático para um ser humano, nós podemos, se justificarmos o nosso pedido, talvez a coisa entre de uma forma diferente, especialmente, podia dizer de um adolescente, mas também eu acho que se isto começar a ser contextualizado já desde a tenra idade, talvez a comunicação flua de outra forma e o pedido encaixe também de uma forma diferente. Uma curiosidade, sempre que eu dou este exemplo aos pais, para explicar a comunicação não violenta, está bem, pois ok, muito bem, então eu vou dizer isto, eu quero ver mesmo o meu miúdo a fazer isto. E depois, não vai, provavelmente não. E aqui, eu vou explicar porquê, porque aqui também é importante a consistência e a repetição. Exato. E até poderíamos ir àquela velha técnica da assertividade que é o disco riscado. Repetir, e repetir, e repetir, e repetir, até que o adolescente consiga compreender efetivamente aquele pedido. E há um aspecto muito importante nisto, e isto também, obviamente estas frases têm que conter também gentileza. Sim. Para promover esse relacionamento. E a forma, não é? Como se... E a forma, claro que sim. E um aspecto que eu acho muito bom e muito bonito nesta teoria do Rosenberg é que esta questão das quatro componentes, portanto das 4 lanternas, como eu referi com a história do senhor à procura da chave no sítio mais improvável, é que isto é feito de 2 vias. É de mim para mim, mas é também considerar o outro, do género, o que é que o meu filho está a ver nesta situação, o que é que isto poderá fazê-lo sentir, que necessidade ou que emoção ele precisará aqui de ter, ou seja, que necessidade é que ele precisa de atender, e o 4, que é o pedido, visto desta ótica, é que solução, enquanto mãe, enquanto pai, poderei eu dar para ajudar nesta necessidade não atendida.
O facto de ser duas vias ajuda no desenvolvimento da empatia, e se uma mãe e um pai estão focados no desenvolvimento de uma comunicação não violenta, por este caminho de mão dupla, o adolescente aprende a responder no mesmo reflexo. Porque o maior ensinamento de todos, numa família, seja onde for, é o poder do exemplo. Então, a partir do momento em que um pai e uma mãe desenvolvem isto, a probabilidade daquele jovem se tornar muito mais colaborante não é de um dia para a noite. Isso não é do dia para a noite. Com a máxima de, ok, eu vou ao ginásio uma vez e saio de lá completamente com o corpo que eu tanto... Não é assim. É preciso consistência, é preciso perseverança e muito trabalho interior. Mas é possível. E achas que um reforço positivo no final, achas que é válido? Ou achas que torna dependência no próprio jovem desse reforço? E eu, quando estou... Reforço pode ser de várias formas, não é? Pode ser um reforço verbal e pode ser um reforço material, porque eu acho que depois o jovem, por um lado, pode ficar dependente de, então o que é que eu ganho, não é? Às vezes, qual é que é a tua opinião em relação ao reforço positivo? O que eu costumo dizer é, sobretudo nestes casos específicos que eu trouxe da casa e da arrumação, Sim, o reforço, a recompensa que este jovem tem é, um dia mais tarde, saber desenvencilhar-se, na sua própria casa. Saber fazer uma cama, arrumar a casa, saber cozinhar, orientar-se para a vida. Não há reforço maior. Os jovens não precisam de um chocolate extra ou de um smartphone topo de gama porque ele fez a cama. Ele tem, isto é a minha opinião, está bem? Isto é a minha opinião profissional. A maior prenda que um pai e uma mãe podem dar aos filhos é prepará-los para a vida. Sim. E pais que ensinam os filhos, no futuro os filhos vão agradecer, porque é a maior estrutura que podem ter, e não é através de um smartphone. O jovem não é mais bonito porque sabe fazer a cama, ele é pura e simplesmente mais resiliente. Sim, e há coisas que têm que se fazer porque têm que se fazer. Os adultos também trabalham porque também têm que pagar contas e eu acho que é isto que falta um bocadinho hoje em dia, porque se nós não pagarmos as contas, há coisas que vão correr mal. Se nós andamos na estrada e excedemos o limite de velocidade, nós recebemos uma multa. O que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar de consequências punitivas, não é? E isto já é estudado já desde o século passado na psicologia comportamental. Eu acho que é muito importante os jovens perceberem consequências negativas para os seus atos. Eu acho que isto parece existir pouco. Qual é que é a tua realidade com os jovens que contactas? Existe pouco, e lá está, vem também atrelado ao que nós temos falado, do receio dos pais em fragilizar os miúdos, ou ele vai ficar triste, ou ele vai ficar deprimido, mas tudo na vida, eu volto a dizer o mesmo, são as polaridades. Então, se eu faço algo, qualquer escolha que nós tenhamos, há sempre uma perda ou um ganho. Então, se nós não ensinamos, orientamos um adolescente de que o comportamento dele não é o esperado, seja a nível pessoal, seja a nível familiar, seja a nível social, naturalmente, eu queria muito deixar sublinhado este naturalmente, vai ter consequências. Os pais não vão conseguir proteger os filhos numa microsociedade que é a casa para sempre. Um dia, eles vão abrir a porta de casa, eles vão para a faculdade, eles vão para o mundo lá fora. Imagina o que é que acontece, e nós já temos reflexos na sociedade disso mesmo, de não saber lidar com o não. Aumenta agressividade, violência, cada vez menos empatia, e o resultado está aí, infelizmente. Já se vê um bocadinho desses resultados também. E eu acho que o sentimento de culpa tem o seu grau de importância, não é? Porque é isso que nos torna pessoas mais morais, mais éticas, e não andamos aí e temos alguns limites também na liberdade. E eu acho que isso também poderá também aqui estar a influenciar os pais, se calhar porventura não querem gerar este sentimento de culpa e desilusão, mas realmente até certa medida
né? Eu acho que a autocompaixão é muito importante, mas também acho que é preciso percebermos, ok, e é porque é assim que se forma a aprendizagem. Eu não tive aquela nota, não é? Ou não passei, chumbei, tive uma negativa, então é suposto eu sentir-me mal. E a culpa é importante neste sentido. Para quê? Para que no futuro eu me esforce mais. Para aprender com o erro. Exatamente, porque é É, assim que nós é a força aprendemos, do né? erro, exatamente. E cá está. Erro, frustração, são empurrões. Não é? O erro também é um empurrão. Ok, não fiz daquela maneira, então vou aprender a fazer de uma maneira melhor. Exatamente, exatamente. Essa questão que falas da culpa dos pais e o medo, o receio ou que a criança fique, ou o adolescente fique triste, estamos também aqui a contribuir depois para um déficit no sentido moral. Uhum, Basta pensarmos nos estudos de Kohlberg, o que ele falava da necessidade do desenvolvimento da moralidade, do uhum, o que é certo e o que é errado. E hoje, mais do uhum, que nunca, a sociedade está muito debatida entre o que é certo e errado e quase que houve uma transferência de fazer errado é que parece bem, e o uhum, certo, quem ousa dizer, mas isto vai contra as regras, uhum. sobretudo entre um grupo de adolescentes e o adolescente que tenha a coragem, dizer, mas isto está errado. Como, por Sim, exemplo, partilhar imagens ou o que seja, não é? exato, exato, sim, Alguém que tenha essa coragem, esse adolescente, ele vai ser rejeitado. sim. Muito difícil, não é? Pronto, e cá está, mais uma condicionante e que prejudica muito o desenvolvimento da moralidade, e mais uma vez, sentido crítico, coragem para pensar e para assumir as suas próprias escolhas, acreditando naquilo que é certo e naquilo que é errado. E a Sim. coragem de o dizer também. Acho que é super importante isso que estás a dizer. É preciso termos coragem também para assumirmos quando não agimos bem. E nem sempre agimos bem. Eu acho que muitas vezes Exatamente. não agimos bem. E está tudo bem. Está tudo bem se procurarmos fazer diferente para a próxima, né? Seja Ótimo. a nível académico, seja a nível pessoal e social. Acho que é isso que os pais andam a tentar evitar, né? Que os filhos passem de a culpa é sempre dos outros, a responsabilidade é sempre, não tiraste boas notas, pronto, o professor é que é uma porcaria, né? Só Lá pode está. ser, mas depois chegamos ao mundo do trabalho e percebemos que também temos chefes que não nos compatibilizamos, um, e depois o que é que acontece? Depois os jovens não estão emocionalmente preparados para o mercado de trabalho e para as negas, não é? Para as recusas e para a rejeição, porque na verdade os pais andaram sempre a evitar que eles contactassem com estas emoções que também fazem parte, não são só as emoções agradáveis que fazem parte, as desagradáveis são super importantes, Eu diria mesmo a realidade da vida. são a realidade da vida. E o facto é que muitas vezes isso se traduz em jovens que começam o seu trabalho, que precisam do seu salário e que se Uhum. despedem porque se sentem, de alguma maneira, que estão a ser, agora falta-me o termo, mas que estão a ser de alguma maneira, agora falta-me mesmo o termo, é como se estivessem a aproveitarem-se, Aham. a serem Sim. explorados. Já me A serem surgiu, explorados, sim, se sim, sim. estivessem a ser explorados. E, obviamente, isto depende de situação para situação, mas que há cada vez menos essa capacidade de resiliência, de adaptação. Aham. Isso também é fruto de tudo aquilo que nós temos vindo a falar. Nós quase que vamos seguindo um caminho e estamos aqui a ramificar todas as consequências que isto pode trazer em várias áreas. Uhum. E agora fizeste-me lembrar também de uma expressão que eu não conhecia e que Uhum. tu me explicaste, que tem a ver também aqui com esta dificuldade e o ser humano odeia ser rejeitado, como é óbvio, Uhum. mas os tais smartphones e as tais acessibilidades muito promovidas pelas redes sociais ajudam muito ou demasiado a colmatar esta dificuldade em gerir, ok, eu fui rejeitado por aquela pessoa. E então temos os ficantes, não é? Como tu já referiste. O que é que são os ficantes? Foi o que eu aprendi também com os adolescentes, não é? Agora todo uns termos novos. Isso está muito relacionado também, e isso é mais uma consequência, no relacionar a nível amoroso. Uhum, Se antes um menino e um menino, não importa aqui essa a questão,
eles, se gostavam um do outro, eles começavam a namorar. Uhum. O verbo que se seguia era namorar. Uhum. Hoje em dia há esse medo de sentir. Quando eu falava nessa crise emocional, também é extensível aos amores. Nós temos adolescentes com medo de amar, em que é mais fácil rejeitar primeiro antes que me rejeitem a mim. E se nós fizermos aqui um paralelo com o quanto é tudo tão instantâneo, nas redes, scroll, Certo, certo, é a certo. mesma coisa no relacionamento. Não, antes que me deixe, eu faço um scroll para o outro. Isto no sentido metafórico. Uhum. Porque é muito mais fácil ser o primeiro a rejeitar, porque socialmente a pessoa rejeitada perdeu o seu lugar. Isto é Uhum. outro ponto extremamente preocupante, a meu ver. Eu vejo muito isso acontecer. E vê-se uma mudança significativa ao longo do tempo, em que sentir parece errado, em que romantizar já nem se fala nisso. Uhum. Então Sonhar tem-se com alguém tem-se relações assim fugazes, cada vez mais. é preferível do que ter relações aprofundadas para não ter que lidar, lá mais uma vez, com a frustração, com a desilusão, com a rejeição. Então é preferível não nos entregarmos a uma só pessoa e irmos entregando bocadinhos e partes muito superficiais de nós. É isto que se está a passar hoje em dia? Infelizmente sim, só que o problema é que tem consequências ainda maiores. Porque começa a haver a interiorização da ideia de que não dá para confiar em ninguém. Há Uhum. desconfiança, há uma desconfiança enorme e entra aqui, porquê que dá tanto medo? Porque um relacionamento, além de também ser aqui um ponto essencial para o crescimento, porque é na relação com o outro nós também vamos crescendo e na diferença, na capacidade de fazer cedências, só que isto implica uma força tão maior e que exige tanta coragem e que hoje é tão difícil, que é permitir-me ser vulnerável, Uhum. permitir-me amar alguém sabendo que pode correr mal, mas que na mesma medida também pode correr bem. E aqui entra outro fator, que é o da esperança. Coisa Uhum. essa também que não está também nos melhores momentos atuais. Esperança, esperar. Voltamos à questão do tédio, mas o tédio, não, o tédio menos saudável. Esperar para quê? Não gosta de nenhum ponto final. Sim. Passemos para outra, não é? Eu faço este gesto mesmo porque eu associo sempre também muito a esta questão das tecnologias, da rapidez, do instantâneo, o mais rápido, não é? Aham. Como ser feliz em 3 minutos, não é? Porque agora é tudo muito assim, não é? Como fazer não sei o quê É em 2 minutos. receitas, não é? Que nós gostamos, nós adoramos receitas rápidas. Receitas rápidas, não é? Pronto, e isso também está a acontecer nos namoros dos nossos adolescentes. Não é namoros, eu nem posso dizer isso, porque eles zangam-se comigo, não é namoro. É só é um ficar, é algo assim. É. Ok, sim, sim, sim. Um, e ainda falando aqui um bocadinho da dependência dos telemóveis, achas que são os filhos que estão a ficar cada vez mais independentes e isolados pelo uso excessivo das tecnologias ou também os pais começam a mostrar esses comportamentos também? Quando eu falava do poder do exemplo, eu não Uhum. quero, aqui, o que eu vou dizer agora é naturalmente com as exceções devidas, Uhum. mas há casos em que, se numa casa os próprios pais também estão dependentes do Uhum. telemóvel, porque isso acontece, naturalmente como consequência os filhos também terão uma predisposição maior para isso. Uhum. Sim, É parte do problema e parte da solução também é prestar atenção aos hábitos digitais dos próprios pais. certo. Eu acho que é isso. Eu não gosto nada daquela expressão de faz o que eu digo, não faças o que eu faço, porque é precisamente o contrário. Nós, as crianças, os filhos, fazem precisamente o que veem e não aquilo que lhes dizem. Mais do que qualquer palavra, é o poder do exemplo. Exatamente. Porque aí vem também um ponto essencial que é o caráter. Uhum. Um pai que diz, que faz, que cumpre, vai ensinar o filho também esta fortaleza de caráter, de saber o que é Uhum. certo, o que é errado e, lá está mais uma vez, pensar pela própria cabeça. Certo. Um, quais é que são os sinais que os pais podem estar alerta para comportamentos assim um bocadinho mais preocupantes em relação
aos filhos, em que provavelmente o filho possa não estar a levar aqui um caminho muito saudável na sua gestão emocional, até com as redes sociais. Isto é fácil ou nem por isso de detectar estes mesmos sinais? Não tão fácil assim, é um campo muito esbatido, porque eu Pois. poderia dizer-te assim, vamos atentar aqui ao isolamento do jovem, mas o isolamento também é uma das necessidades do adolescente, ele precisa estar isolado. Aqui entra mais uma vez a comunicação. Se os pais trabalharem uma relação próxima, pautada por palavras cuidadas, como este exemplo que eu dei aqui, mais facilmente se consegue chegar ao mundo do adolescente para que ele possa expressar aquilo que o está a magoar ou a preocupar. Uma coisa que pode ajudar também, um aspecto que pode ajudar, uma postura dos pais, é mesmo esse discurso de eu estou aqui para ti sempre que precisares. Se naturalmente veem o filho um bocadinho mais em baixo ou triste, perguntar se está tudo a correr bem, se há alguma área que ele gostasse de falar, e naturalmente se a relação já está bem consolidada e se há essa aproximação, mais cedo ou mais tarde o adolescente sente-se capaz de procurar os pais. Se for mais por imposição, não, diz-me lá, porque há pais de tanta preocupação, quase que abanam o filho e pedem, por favor, conta-me o que é que está a acontecer, e isso nem sempre ou quase nunca traz o resultado esperado, porque ele sente-se ainda mais pressionado e nem sempre está preparado, ele precisa de tempo também para maturar o problema e poder depois então falar. Aqui eu diria que é o tempo e uma observação muito cuidada aos próprios sinais até físicos e aprimorar a comunicação. Certo. Como é que os pais podem então aproximar-se na medida em que seja confortável para um adolescente recorrer a um pai sempre que esteja a passar, por exemplo, por alguma dificuldade, seja, por exemplo, com amigos? Então, primeiro, desenvolver uma relação familiar profunda. Acredito que os pais podem fazer uso de jogos, tempo de qualidade nas refeições sempre que possível, partilha de atividades em conjunto. Há inclusivamente uma atividade que eu gosto muito de passar às famílias, quando obviamente estão alinhadas com a minha proposta, que é o diário de família. Ou seja, uma espécie de diário gráfico, podem tirar fotos de coisas que fazem, de momentos, até de certas recordações, e vão juntando. E vão criando memórias juntos. Uma forma de criar empatia e ligação é partilhar memórias. E isso é algo realmente que também pode ajudar bastante. E, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A forma de um pai poder ajudar um filho começa antes, começa numa relação cuidada e próxima, que nada mais é do que a porta está aberta sempre que tu precisares. Sim. Às vezes não é preciso muitas palavras para isso. Sim, e é muito difícil para um pai, não é? Saber que os filhos são do mundo, não é? Que eles no fundo os têm que preparar para o mundo e não para estarem dependentes dele. Não é? Mas isso mais uma vez é uma questão que tem que ser os pais também a pensar sobre isto e a querer trabalhar sobre isto. E lidar com a dificuldade de que nem sempre vão conseguir controlar tudo. De que nem sempre vão estar 2 ou 3 passos à frente, muitas vezes estão 2 ou 3 passos atrás, porque não dá para controlar tudo, mas há algo que podem controlar no sentido de se focarem no desenvolvimento de uma relação mais próxima com eles. E isso é possível com base no que estamos a falar. Esse é o grande controle que os pais têm, desenvolver capacidades de comunicação, saber lidar mais também com as suas próprias questões, com a sua própria parentalidade. Esse é o caminho mais promissor. Certo. Olha, eu sei que tu gostas de livros, és uma leitora assídua, não é? Tens esse gosto. Tens para os pais que nos estão a ouvir, tens algumas sugestões ou recomendações de livros que possam ser úteis? Claro, referes-te mais a nível técnico, não é? A nível técnico, sim, sim, dirigido aos pais, É essencialmente. assim, a maior recomendação de momento é mesmo Geração Ansiosa, que é este livrinho que eu tenho aqui, do Jonathan Haidt, que é absolutamente incrível para falarmos um bocadinho do que é que está a acontecer no mundo e de soluções
particularmente com a questão das tecnologias, e o autor defende muito a questão também da ansiedade. Há aqui um paralelismo, daí o título, de tecnologias e ansiedade, níveis de ansiedade muito maiores. Esta pode ser uma boa sugestão. A Fábrica de Cretinos Digitais também é uma boa recomendação, do mesmo autor, que eu agora não me consigo lembrar o nome, mas depois poderei também te dizer, é Ponham-nos a Ler, que é o autor defende a leitura como antídoto para esta tendência tão grande às tecnologias e os benefícios que a leitura pode dar às crianças e aos adolescentes e, por que não, aos pais também. Certo. Denise, olha, muito obrigado por partilhares a tua experiência e por nos ajudares a entender melhor todos estes desafios típicos da adolescência e também da parentalidade. A todos os que nos ouviram, espero que tenham encontrado insights valiosos que possam aplicar nas vossas vidas e se ficaram também interessados em obter mais recursos e ferramentas úteis, podem sempre acompanhar o trabalho da Denise nas redes sociais. Olha, foi mesmo um prazer ter-te aqui hoje. Igualmente, obrigada pelo convite, foi um gosto. Espero que possa, de alguma maneira também, mais que não seja, fazer refletir, para quem sabe chegarmos aqui a conclusões mais saudáveis para os nossos miúdos e para os pais, claro está.